Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais esse papo com o pessoal da RD. Eu fui convidado para compartilhar com vocês um case super bacana da própria LinkedIn e mostrar um pouco como é que a gente cresceu tanto em tão pouco tempo. Muito obrigado pela presença aqui e agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para apresentar um pouco desse conteúdo, tá? Para começar, deixa eu me apresentar para vocês. Quem não me conhece, eu sou Edu Costa. Eu trabalho com marketing digital há mais de 8 anos e atendi empresas de diversos tamanhos possíveis aí nesse período. Trabalhei com otimização de conversão, growth, sou mentor de negócios, sou consultor, palestrante, growth hacking. Então eu trabalho com muitas coisas, mas sempre todas orientado ao crescimento. E como não poderia deixar de ser, eu fiz o mesmo pela minha própria empresa, né? No final das contas, a LinkedIn ela nasceu aí para oferecer serviços de consultoria, de cursos, imersões, mentoria, palestras e muito mais, tá? A gente atua aí nas áreas de vendas digitais, LinkedIn, vendas B2B e Growth Hacking. A gente nasceu do Growth Hacking e a gente faz isso para outras empresas também, sempre orientado ao crescimento, tá? Só que, obviamente, nem sempre foi assim, né? Como é que começou a LinkedIn? Como é que começou essa brincadeira? Na real, lá em 2018, quando eu comecei eu não estava pensando em empreender, na verdade. Eu trabalhava numa empresa chamada Supersonic. Eu era consultor de otimização de conversão, que é justamente ajudar as empresas a conseguirem faturar mais dentro da estratégia que eles já possuem, né? E aí, cara, eu tava naquela situação, eu amava meu trabalho, eu achava incrível o que eu fazia, só que eu tava querendo explorar outras coisas. Eu queria começar a me apresentar, eu queria começar a estruturar um negócio. E naquela época, o LinkedIn era um canal extremamente fértil. Era um canal que estava com um tráfego orgânico muito bacana, uma distribuição muito legal. E era o auge daquele momento em que as pessoas mais compartilhavam histórias dentro do próprio LinkedIn, né? Os feeds eram verdadeiras histórias ali que o pessoal compartilhava. E eu via muito desse tipo de post aqui, especialmente de autores gringos, né? Autores estrangeiros. E eu me perguntava se isso daria certo no Brasil. Porque tinha uma estrutura por trás dessa técnica aqui, né? É uma técnica de copy, obviamente, né? Em que a leitura é facilitada, especialmente para o mobile. São frases de uma ou duas linhas, simples, rápidas, diretas, simplesmente para que você conecte o mais rápido possível e tem toda uma estrutura narrativa ali justamente para ajudar a galera a se conectar mais com o conteúdo e aumentar o engajamento dentro do próprio LinkedIn, né? E eu queria testar isso no Brasil. Então eu comecei a preparar um material que eu pudesse distribuir aqui e foi um material que foi justamente um checklist de LinkedIn, como otimizar o perfil no LinkedIn. Eu preparei um post e que eu publiquei no LinkedIn exatamente no dia 8 de janeiro de 2018, que foi esse post aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês da estrutura do conteúdo, porque eu acho que esses detalhes são estruturas de copy, né? Então, a primeira linha capturando a atenção, criar um interesse ali nas pessoas, usar prova social, usar elementos de convicção e prova social ali citando outras pessoas também. Aí continuei usando um arquétipo, aumentando a percepção de valor em relação ao que eu estava fazendo e gerando desejo no público, né? E por fim, eu chamei a galera para ação e o convite para as pessoas curtirem e comentarem o post para ganhar o material foi o que gerou o efeito bola de neve, né? Quanto mais pessoas curtiam e comentavam que queriam o material, mais esse conteúdo era distribuído para novas pessoas que curtiam e comentavam e o efeito bola de neve começou. Esse foi o primeiro viral que eu fiz na minha vida. E foi um viral que rendeu para mim mais de 13 mil leads sem gastar um centavo. 13 mil leads gerados em 3 dias. Tá? Chegou a 1,3 milhão de views. Então, esse post mostrou para mim, esse viral, na verdade, ele fez várias coisas por mim. Primeira coisa, ele mostrou que o LinkedIn, para mim, era uma mina de ouro. Tinha muitas pessoas ansiosas no LinkedIn para consumir esse tipo de conteúdo, né? Desde que fosse bem feito e bem estruturado para isso. Segunda coisa, ele mostrou como é que eu conseguia gerar 13 mil leads sem gastar R$1. Isso foi fantástico, porque eu falei, cara, tem uma mina de ouro. O LinkedIn é um grande CRM, né? Um potencial inacreditável. E foi aí que começou a construir a audiência do que viria a se tornar depois a minha empresa, a LinkedIn, né? E principalmente, eu descobri o poder da autoridade, o poder da marca pessoal dentro desse post aqui. Porque 13 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar do Edu, de repente se viram consumindo material meu. Então, isso aqui levou a minha autoridade, meu posicionamento para um novo nível. E além de que essa base de 13 mil contatos gerou a audiência para começar um novo negócio. Então,
Quando eu percebi que as pessoas tinham uma demanda muito grande para entender como o LinkedIn funcionava e o potencial para isso, nasceu a LinkedIn. E a LinkedIn nasceu baseada nessa estrutura, nesse método, a pirâmide de crescimento, né? Onde a gente trabalha desde a base a autoridade digital, a construção de uma audiência lucrativa, a produção de conteúdo que converte, a geração de vendas digitais e, por fim, o ganho da escala com processos e ferramentas de automação para a gente escalar isso à 10ª potência. E aí, quando eu percebi isso aqui, eu falei, cara, muitas empresas B2B precisam desse processo. Não só empresas B2B, como profissionais autônomos também, que vendem para outras pessoas. Então, eu falei, eu acho que tem negócio aqui. E foi aí que eu comecei a lançar as bases da LinkedIn. Comecei a prestar serviço de consultoria, comecei a prestar mentoria, comecei a fazer palestras sobre o LinkedIn e como usar o LinkedIn para negócios. E foi assim que nasceu a LinkedIn. Eu lembro que o nosso primeiro grande case foi o case da RD, da Superlogic Experience, né? Por quê? Quando a Superlogic chamou a gente para atuar, a gente fez eles estavam preparando o evento de 2018 e eles queriam usar o LinkedIn para ativação. Então, nessa campanha aqui, a gente tinha 3 grandes públicos, né? A gente tinha o público do evento, a gente tinha o público interno, ou seja, engajar os funcionários para que o evento se tornasse ainda maior. A gente tinha o terceiro público, que era o público dos palestrantes do evento, né? Que também poderiam ser acionados, também poderiam usar a sua rede, seu LinkedIn, para aumentar a base e conseguir gerar mais oportunidades. A gente gerou 2.200 leads qualificados, gerados aqui através do LinkedIn e desses canais nessas ações que a gente realizou para a Superlogic. E foi realmente o case que colocou a gente no mapa, né? Depois dessa oportunidade aqui, a gente gerou vários outros clientes, várias outras oportunidades, inclusive lançando best-sellers, como esse do Guilherme Porto aqui, né? Em que a gente conseguiu emplacar um best-seller na Amazon, justamente usando também táticas do próprio LinkedIn sobre conteúdo viral e viralização, né? Então, a gente usou uma estrutura aqui que gerou mais de 36 mil visualizações, mais de 1.100 comentários, e foi uma estrutura bem semelhante à que eu utilizei anteriormente no meu próprio case. Então, mostrava que tinha ali um método, tinha uma estrutura que a gente poderia realizar. A coisa foi tão longe, que quando a gente criou a LinkedIn, eu tinha uma sócia, que é a Camila Risse, né? E eu e a Camila, a gente demorou 3 meses, acho que um pouco mais, 4, 5 meses, para a gente se encontrar. Apesar dela morar em São Paulo, eu morava no Rio. Apesar de ser pertinho, né? A gente trabalhava muito bem remotamente. Então, a gente não tinha se encontrado ainda até o próprio evento da Superlógica. Então, esse foi um caso tão engraçado, tão curioso, que a própria Ana Maria Braga chamou a gente para fazer uma matéria, né? A gente fez uma reportagem lá, a gente foi tema de uma reportagem na Ana Maria, falando sobre trabalho remoto, né? Sobre empreendedorismo remoto. E foi bem legal. Só que acho que os pontos chaves aqui desse case e do que veio a seguir foi exatamente 2 pontos, tá? Foi a construção da autoridade e a construção da audiência. Começando pela audiência, porque não dá para você crescer e escalar um negócio com mais de 500% de crescimento de um ano para outro se você não constrói a sua audiência. Isso significa que você tem que ter milhares de seguidores? É claro que não. Significa que você precisa de um público qualificado, mas crescente, uma base crescente, né? E é isso que a gente começou a fazer. Então, eu comecei a estudar ainda mais sobre o LinkedIn, ainda mais sobre os recursos que eu poderia utilizar na plataforma, e aqui foi uma oportunidade de fazer exatamente isso, né? Quando eu fui convidado a palestrar no RD On The Road São Paulo, esse aqui é um exemplo de uma ativação que eu fiz por lá. Eu ia dar uma palestra, ia fazer um evento, e eu precisava criar alguma ativação. Queria fazer alguma coisa para que eu pudesse movimentar a minha rede de contatos em São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu LinkedIn e coloquei marketing or vendas, né? Ou seja, eu estava pedindo para o LinkedIn. LinkedIn, me dá pessoas de marketing e de vendas de São Paulo e região, que sejam conexões minhas de primeiro grau e que tenham em comum o contato com Rafael Lassance, que é um grande amigo meu, growth hacker também, e que ao vincular a pesquisa a ele, eu sabia que a base que ia gerar era super qualificada, né? E foi o que aconteceu. Eu gerei aqui 438 contatos, né? E eu comecei a ativar essa galera. O que eu fiz? Eu mandava uma mensagem. Olá, Karina, tudo bem? Você vai na RD On The Road amanhã? Vou palestrar por lá sobre vendas sociais. Eu estou contatando algumas das minhas conexões para nos encontrarmos. Me avisa se for para tomarmos um café. Parece simples essa mensagem, né? Só que ela é altamente estratégica. Por quê?
Primeira coisa, eu estou usando o nome da pessoa. Então, eu estou usando o tom de informalidade, né? Segunda coisa, você vai na RD On The Road amanhã, esse é o principal foco da mensagem. Eu queria ativar as minhas conexões que estavam indo até o evento. Mas, terceiro ponto, eu vou palestrar lá sobre vendas sociais e estou contactando algumas das minhas conexões. Quando eu falo que eu vou palestrar no evento, eu estou me posicionando como uma autoridade, né? Então, eu já me coloco num outro patamar de relacionamento com a pessoa. E aí, por fim, faço um call to action soft, né? Chamando a pessoa para tomar um café por lá, etc, etc. Isso aplicado àquelas 438 pessoas que eram qualificadas, na minha visão, né? Que eram conexões de primeiro grau, que eram contatos também do Rafael Lassans, que eram de marketing e vendas e eram de São Paulo. Mandei para todo mundo, né? E obviamente comecei a receber o retorno dessa galera, né? Então a própria Karina que respondeu para mim, né? Edu, tudo ótimo e você? Estarei por lá sim. Que hora é a sua palestra? Farei questão de lhe prestigiar. Olá, Edu, tudo bem? Vou estar por lá sim. Super top o café. Olá, Edu, tudo bem? Estarei por lá período da manhã apenas. Como está a sua agenda? Boa noite, Edu, tudo bem? Conversei há algum tempo com a Camila, mas não conseguimos agendar uma call para evoluirmos. Eu não vou estar no evento, podemos conversar após o evento? Então até terminou para ativar leads antigos, né? Esse papo aqui até terminou para ativar essa galera. Então, esse tipo de ação ajudou a gente a crescer demais, tá? Por quê? Porque terminavam sendo ações que a gente fazia pontualmente, mas eram recorrentes, né? E que terminou criando conversas. Anotem isso, pessoal. Conversas geram negócios. Quanto mais conversas você tem, mais negócios você faz. Então, eu usava a ativação social, né? Eu usava o social selling para conseguir começar a conversa com essas pessoas que terminavam combinando em negócios, tá? Então, foi o social selling que gerou esse crescimento de mais de 500% da gente de um ano para o outro. Foi isso que a gente fez e é isso que eu quero que vocês façam também. Porque com certeza vai dar resultado para vocês, tá? Além desse movimento que eu fiz aqui usando essa ativação inbox, né? Existem outras formas de você também construir essa audiência em outros lugares. Por exemplo, antigamente, se a gente queria gerar uma lista lá no LinkedIn, a gente ia lá em configurações e privacidade e lá dentro, em baixar seus dados, tinha como a gente baixar, exportar, né, todas as nossas conexões lá no LinkedIn. Antes era maravilha, porque vinha o contato de todo mundo. Agora, a gente sabe que não vem, né? A gente tem uma coisa chamada LGPD, que não vai distribuir os dados dos outros de graça dessa forma, né? Então, o que acontece? Hoje não dá para você capturar o contato dessa galera desse jeito. Mas não significa que não dá para achar esse pessoal, tá? Dá para achar sim. Existem ferramentas que vão ajudar você nisso. Por exemplo, o Snove.io, a Hunter.io também, o Find That Lead, a Hamper também pode te ajudar. Todas são ferramentas que vão buscar, vão fazer combinações, né, do nome da pessoa e da empresa que ele está e do domínio da empresa para tentar encontrar o e-mail corporativo dessas pessoas para que você possa ativar esse pessoal, né? Então, você pode pegar essas listas, esses contatos e tentar ativar essa galera por e-mail, por exemplo, né? Fazer um tipo de prospecção outbound. Você também poderia usar, por exemplo, o filtro de conteúdo do LinkedIn, né? Então, eu joguei lá direito tributário, filtrar por conteúdo e achava posts como esse aqui do meu aluno, meu mentorado, meu parceiro Lucas Braga, em que ele estava falando para as pessoas que ia criar um grupo só sobre direito tributário, né? Então a galera começou a mandar ali os interessados em entrar nesse grupo. Repara, essas pessoas não colocaram o telefone delas, tá? Elas sinalizaram que elas tinham interesse em entrar nesse grupo de WhatsApp. Ou seja, não é um contato direto, mas é uma lista de pessoas que eu sei que está interessada em entrar num grupo de WhatsApp sobre direito tributário. Então, isso me dá insights para saber que se eu trabalho em direito tributário, por exemplo, era uma lista de pessoas que certamente eu poderia ativar, certo? Então, você pode usar a inteligência do próprio LinkedIn para encontrar outros posts, outros conteúdos que geram oportunidades como essa. O ponto é você encontrar aonde estão os aquários na internet, né? É mais fácil você pescar em aquário do que no grande oceano. Então, aonde estão esses aquários no digital? No LinkedIn tem um monte de aquário. O ponto é você aprender a pescar, tá? E aí a gente usou essa ferramenta aqui, por exemplo, o Phantom Buster, né, que é uma loja de APIs, em que uma das APIs era o LinkedIn Post Commenters, né? Então ele extraía o perfil das pessoas que comentavam no post. Então eu peguei esse contato dessas 700 e poucas pessoas aqui, eu extraí o contato de todas elas e poderia abordar elas um a um se eu quisesse, né? Então os vendedores jamais ficariam ociosos.
Outro ponto também que a gente usou aí como alavanca de crescimento, perdão, outro ponto que a gente usou como alavanca de crescimento nesse ano, né, de um ano para outro, foi os conteúdos que a gente produziu. Então, além de fazer essas ações dentro do próprio LinkedIn para ativar esse público, a gente também fez conteúdo lá dentro que gerava essas oportunidades, né? Esse post aqui mesmo foi um post que bombou falando justamente sobre como hackear oportunidades de negócio, carreiras ocultas no LinkedIn, um guia passo a passo. A galera amava esse conteúdo, né? E além disso, tem outras formas também de você explorar técnicas de scrapping. Vocês já ouviram falar de scrapping? Não? Pesquisa aí no Google, scrapping. Scrapping são técnicas para você extrair dados, né? Minerar dados, cavar dados. Então, existem técnicas que você pode utilizar usando o próprio Google, por exemplo, para você encontrar e-mails de pessoas através do próprio Google. Aqui no caso, por exemplo, eu estou usando uma extensão na barra de pesquisa do Google, mostrando como eu posso pedir para o Google encontrar dentro do site do LinkedIn com o sufixo in, né? Ou seja, o sufixo de perfil. Eu queria encontrar dentro do site do LinkedIn perfis que tenham @gmail.com de diretores comerciais em São Paulo. E o LinkedIn retornou para mim mais de 1.880 contatos. Parece interessante? Para mim parece demais, né? Então, se eu vendo alguma solução para diretor comercial, e como eu vendia, né, que era o meu treinamento sobre LinkedIn, eu tinha aqui uma lista gigante de pessoas que eu poderia abordar e prospectar, tá? Então, é uma outra tática que a gente utilizou também e que possibilitou que a gente crescesse muito ao longo de 2018 para 2019, tá? Então, o que a gente pode fazer com essas listas que a gente está gerando? Tomem cuidado com o LGPD, não dá para você simplesmente abordar diretamente essas pessoas. Você precisa criar condições para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, adicionar esses perfis às conexões no LinkedIn, utilizar ferramentas que ajudem a encontrar o e-mail profissional delas para fazer prospecção outbound. Você pode utilizar ferramentas que ajudem você a encontrar o e-mail pessoal delas para construir audiências customizadas dentro do Facebook Ads. Enfim, tem várias e várias e várias oportunidades aqui para quem sabe utilizar esses recursos, tá bom? Então, essa foi uma parte do que gerou crescimento para a gente, que foi a construção da audiência. A outra parte é a construção da autoridade. E aí, muito do que a gente cresceu em termos de autoridade foi através das palestras e dos eventos em que a gente participou, tá? Olha aqui, a gente produziu muito conteúdo, a gente participou de várias palestras online, vários eventos. Então, a gente participou de congresso, fez um monte de coisa. Foi um dos períodos mais férteis, assim, em termos de compartilhamento de conteúdo para a gente, né? Só que depois a pandemia veio e dificultou um pouco mais isso. Mas a gente continuou compartilhando muito conhecimento online, né? Então, olha esse exemplo aqui. Eu fui convidado pelo Bernardo, um grande amigo meu, a palestrar num evento que ele estava organizando, né? Na verdade, ele é um contato que eu tinha no LinkedIn há muito tempo e que eu tinha visto o movimento que ele fez saindo de uma empresa e entrando na outra, né? E tinha ativado ele no começo do ano. Quando ele começou a ver que eu estava falando bastante de LinkedIn, eu estava me posicionando mais fortemente nesse assunto, ele me convidou para palestrar no evento que ele estava organizando para o universo, né, o segmento de viagens corporativas. E eu fui lá dar uma palestra sobre LinkedIn. Fui lá e fui entregar o meu melhor, né? Eu falei, cara, vou lá, vou apresentar meu melhor conteúdo. Eu espero que a galera aproveite muito, né? Eu não via muito fit do que eu oferecia, porque era muito comercial, né, o que eu oferecia, mas eu fui lá e entreguei meu melhor conteúdo em relação ao que eu fazia até então, que era o LinkedIn, né? E daquela palestra rendeu um contato incrível com a Andrea Nakane, que era a organizadora de um dos maiores eventos de turismo do mundo, né? Que era a ABAV. Então, ela estava fazendo a curadoria dos palestrantes da ABAV e ela curtiu a indicação, né? Ela recebeu a indicação da palestra que a gente fez lá nesse evento que a gente palestrou e me convidou para palestrar também na ABAV, cara, que foi uma experiência fantástica. Eu fiz um post falando um pouco mais sobre isso, né? Contando como é que a vida é cíclica, porque no meu ensino médio foi um ensino médio técnico, né? Eu me formei em turismo e eu ia para a ABAV direto, como adolescente, para passar a tarde na ABAV lá caçando folheto de lugares do mundo que eu queria conhecer quando era garoto. E cresci e me vi no palco da ABAV,
palestrando para aquela indústria inteira de turismo, né? E foi uma experiência fantástica. E quando eu fui convidado, eu fiz esse post aqui para falar sobre como é que essas coincidências da vida, né? E foi um post que bombou também lá no LinkedIn. Várias pessoas comentaram, pessoas que palestraram no evento, pessoas que participaram do evento que eu estava antes. O próprio Bernardo comentou aqui, a chefe do Bernardo comentou, inclusive a coordenadora da ABAV Nacional também comentou lá, agradecendo pela presença, agradecendo por eu participar do evento e tudo mais. Isso é conexão, gente. Conexão. Se eu pudesse atribuir uma coisa que fez toda a diferença no nosso crescimento, é isso. Conectar com as pessoas, cara. Pessoas precisam de pessoas, como diz o Joel J, né? Uma grande referência para mim também. E eu acredito muito nisso. Eu levo isso pro meu negócio, para minha vida, tá? Então considerem isso aí. Pensem como é que vocês podem se conectar com as pessoas. Fui lá na ABAV, palestrei na ABAV, foi uma experiência fantástica poder palestrar por lá. E, obviamente, gerou frutos, né? Depois da palestra na ABAV, eu fui convidado para fazer um treinamento no Clube Med, que é uma grande referência também no mercado de turismo, né? Então, eu palestrei e treinei lá a galera de vendas do Clube Med, que foi uma experiência fantástica também. E, obviamente, isso também gerou mais frutos ainda. Eu continuei fazendo muitos eventos, muitos treinamentos, muitas coisas ao longo de 2018, até que eu recebi esta mensagem aqui da minha querida Mari. Mari, um beijo para você, querida. Não sei se vai assistir isso aqui, mas um beijo para você. A Mari mandou uma mensagem para mim falando que ela era organizadora do time de eventos da RD e que estava à frente da RD Summit e do RD On The Road e que tinha um convite especial para mim. Gente, quando eu recebi essa mensagem, eu dei um grito, você não tem noção. Eu dei um grito gigante. Por quê? Quando eu comecei a minha carreira no marketing digital, o RD On The Road Rio de Janeiro foi o primeiro evento de marketing que eu fui na vida. Eu não sou de marketing. Eu sou formado em história. Eu sou nascido e criado na favela no Rio de Janeiro. Eu vim muito de baixo. E eu era professor de escola pública. Eu mudei de carreira para trabalhar com marketing depois que eu me vi em situações muito complicadas como professor das escolas e eu resolvi mudar de carreira para atuar com marketing porque eu me apaixonei por isso. E quando eu mudei de carreira, o RD On The Road Rio de Janeiro 2015 foi o primeiro evento que eu fui na minha vida de marketing. E ser convidado para palestrar para esse evento alguns anos depois foi incrível, incrível. Na minha cabeça era um ciclo se fechando. Ou abrindo, né? Como foi o caso, graças a Deus, foi um ciclo abrindo. Então, quando eu fui convidado para palestrar na RD On The Road, Rio de Janeiro, eu falei, vou dar a melhor palestra da minha vida. E eu dei. Eu treinei meses para essa palestra. Eu escrevi ela de ponta a ponta. Eu fiz treinamento de oratória para essa palestra. E realmente dei a melhor palestra da minha vida. E foi tão bom que os caras me chamaram para palestrar na RD On The Road Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre, e depois me chamaram também para o RD On The Road São Paulo. Claramente, quando eu comecei a palestrar em todos os eventos do On The Road, eu comecei a minha campanha #EduNoSummit, né? Porque, obviamente, todo mundo quer estar no palco do maior evento de marketing e vendas da América Latina. Eu também queria estar. Cada novo evento que eu fazia, gente, não só do RD, tá, mas no mercado de forma geral, abria muitas portas para mim. Pensa comigo, em que oportunidade que você tem para falar para 400, 500, às vezes 1.000, 2.000 pessoas, como no caso da RD On The Road São Paulo, mas você tem a oportunidade de falar com tanta gente ao mesmo tempo e numa posição de autoridade. É um terreno muito, muito fértil. Eu fechava inúmeros negócios depois que eu descia do palco. Inúmeros negócios. Então era um terreno muito, muito fértil. Então, toda vez que você tem a oportunidade de falar num evento, vá no evento. Agora os eventos presenciais, se Deus quiser, vão voltar. Então a gente vai ter a oportunidade de se encontrar num palco da vida, talvez. Mas nos eventos online também participa. Apareça dos eventos, gente. Que com certeza isso vai ajudar vocês a ganhar mais visibilidade e mais autoridade junto ao público de vocês. E essa é uma oportunidade de você encontrar um público qualificado e que já coloca você numa posição de autoridade, tá? E, finalmente, eu fui convidado, então, pelo conhecimento de todo o trabalho, pelo reconhecimento das pessoas em relação ao que eu estava entregando, não só reconhecimento da própria RD, mas que é fantástica, mas também das pessoas, né?
E saber que o meu conteúdo estava agregando para tantos negócios me deixava extremamente realizado. Não só sobre o business, mas sobre as pessoas em si. Lembra que eu falei para vocês, pessoas precisam de pessoas, pessoas conectam com pessoas, então não deixem de conectar uns com os outros, tá? Então, se eu posso citar 2 alavancas de crescimento para a gente em 2019, foi isso. Foi a construção da audiência e a construção da autoridade, tá? Depois disso, a gente palestrou em vários outros eventos também. E esses foram os 2 pontos chaves do que ajudou a gente a crescer mais de 500% de um ano para o outro. Esse foi o case aqui da LinkedIn. E eu deixo o meu convite final aqui para vocês, tá? Fique à vontade para me seguir, @educostamkt. Eu compartilho conteúdo todos os dias lá no meu Instagram e fico à disposição para você, se você quiser me acompanhar e quiser o material, tá? Só me mandar uma mensagem por lá que eu mando para você. Se você quiser aprender mais sobre tudo isso, me acompanha e vai ser um prazer poder compartilhar ainda mais. Espero que vocês tenham gostado desse case aqui. Eu espero vocês na próxima. Obrigado pelo convite, RD.